Rapaz, o tal do futebol, ele nos dá a lição todas as vezes de que para formarmos opiniões sobre algo, nós temos que parar, sentar e assistir e formar nossa opinião com base naquilo que nós vimos e não só ouvir da boca dos outros e sair reproduzindo a opinião de multidão. A seleção brasileira venceu a seleção inglesa por 1-0 em Wembley e mais importante do que ficar exaltando o resultado, que foi 1-0 e não é nada simbólico, é um resultado normal, é muito melhor a gente analisar o desempenho, olhar pela ótica do desempenho daquilo que aconteceu dentro do campo com a seleção brasileira e com a seleção inglesa. Independente do resultado, se o resultado hoje tivesse sido um 0-0 ou o inverso, 1-0 para a Inglaterra, não mudaria o fato de que a seleção brasileira foi muito superior dentro de campo do que a seleção inglesa durante quase o jogo todo. A seleção brasileira foi melhor no primeiro tempo, fez o segundo tempo muito melhor do que a seleção inglesa. Foi uma seleção que levou muito mais perigo, muito mais criativa, com muito mais mobilidade dentro daquilo que a proposta do jogo foi muito melhor executado. A seleção brasileira jogou e bateu de frente contra a seleção inglesa dentro de Wembley, onde muitos tentaram pregar que seria um passeio, um coro histórico da seleção da Inglaterra. Por quê? Porque a todo custo tentam enfiar a goela abaixo, tentam pregar a falácia de que dentro do futebol de seleções existe um abismo separatista que separa uma seleção da outra, como se uma jogasse um futebol de outro mundo e a outra estivesse muito, muito abaixo. Isso não existe dentro do futebol de seleções. Por via de regra, por natureza, o futebol de seleções ele é formado por equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. Os jogadores eles passam muito mais tempo sem se ver, sem estarem juntos, um hiato de tempo muito grande para se encontrar. Quando se encontram, eles trabalham 2 dias para um jogo, 2 dias para o outro, e depois cada um volta para suas realidades individuais dentro dos seus clubes. Na grande parte do tempo eles estão distantes. Para eles poderem ficar muito tempo juntos, é de anos em anos, que é a Eurocopa, a Copa América, a Copa do Mundo, e aí eles ficam muito tempo concentrados, trabalhando para a melhoria da seleção. Na maior parte do tempo eles estão distantes e fazendo coisas completamente diferentes do que eles fazem no trabalho de seleções. Essa é a realidade de qualquer seleção do futebol mundial. Por isso que o futebol de seleções, por vias de regra e não das suas exceções, ele é formado por equilíbrio dentro das grandes seleções, seja a seleção francesa, brasileira, inglesa, espanhola, portuguesa, argentina, colombiana. Todas essas seleções elas jogam futebol equilibrado, que se jogarem umas contra as outras, vai dar jogo, vai dar equilíbrio, vai ter parâmetro para um e para outra, vai ter ponto positivo e negativo para ambos os lados, mas nunca esse distanciamento todo que tentam criar, esse distanciamento fantasioso e ilusório que tentam empurrar para você dentro da mídia do jornalismo esportivo brasileiro. E é claro que eu não vou chegar aqui e tratar como se tivesse sido o jogo perfeito da seleção. Uma seleção que apresenta algumas falhas, uma seleção que precisa de ajustes, principalmente sem bola, principalmente na bola parada, quando tem cruzamentos dentro da sua área. Eu tive a ligeira impressão de que estava meio desprotegida, mas isso é normal. Essa perfeição que buscam o tempo inteiro também no futebol é algo tópico, não acontece. Pode ser no trabalho do Dorival, que iniciou agora na sua estreia, ou pode ser um trabalho de uma seleção que tem o mesmo treinador há anos e anos, como é, por exemplo, o caso da Inglaterra, que mesmo depois de tanto tempo de trabalho, é uma seleção que sofre, que cede espaços, uma seleção que não é perfeita, que tem pontos negativos e que também tem pontos positivos, sim. Essa seleção perfeita que tentam criar no imaginário do torcedor, ela não existe e ela nunca existiu. Todas têm pontos fortes, fracos e que tentam ajustar isso dentro de um contexto de equilíbrio. É normal, a seleção brasileira vai ter tempo para trabalhar, vai ter mais tranquilidade depois dessa vitória para trabalhar os pontos que sejam necessários, vai enfrentar a seleção espanhola terça-feira e vencendo ou perdendo, tem que melhorar muita coisa ainda, assim como a seleção espanhola, se perder ou vencer para o Brasil, tem muita coisa ainda para melhorar e para ajustar o tempo inteiro, porque nenhuma dessas seleções ela tem esse abismo de distanciamento uma para outra. Coloca na tua cabeça que tu tem que criar opinião de alguma coisa quando tu senta na cadeira para assistir o jogo, e aí tu forma a tua opinião com base naquilo que tu assistiu, e não formar opinião com base naquilo que você ouviu de um e de outro, e aí você acaba tendo uma opinião de multidão. E é claro que agora a gente vai ver um show de malabarismo para tentar sustentar as próprias opiniões, para defender as próprias teses e os próprios posicionamentos, tentando contextualizar que a Inglaterra tinha tantos desfalques, que jogador X faz falta, que isso e aquilo tem que ser levado em consideração. Mas será mesmo que se fosse o inverso, que se a Inglaterra tivesse vencido o Brasil, estariam tentando fazer esse malabarismo todo para mostrar e contextualizar que a seleção brasileira também tem uma porrada de desfalques,
que o Dorival teve que cortar uma porrada de nome que ele convocou na primeira opção dele, que o Dorival ele tá com a seleção remendada, que o principal craque da seleção tá machucado há muito e muito tempo. Será que iam fazer força para tentar contextualizar em caso de derrota do Brasil também? Ou eles só tentam fazer essa força quando é para provar os próprios pontos, quando é para provar a própria tese? Bom, esse daí é o recado que o jogo passa, esse é o recado que o desempenho passa, esse é o recado que o campo passa. E é um recado meu para você. Assista aos jogos, sente, se dê o trabalho de criar a sua opinião com base naquilo que você mesmo está assistindo. E não somente de reproduzir a opinião de multidão que você escuta por aí dos comentaristas.